A Miss Ucrânia está na guerra para provar que homens e mulheres não possuem nenhuma diferença. Engole essa, seus machistas. Não, pera. No vídeo de hoje nós vamos acabar com mais uma narrativa feminista e eu vou lhe mostrar que mulher ocupando o lugar de homem é mentira ou mal entendido. Curta, comente e se inscreva. Bora pro vídeo. A Miss Ucrânia 2015, ela tem o seu perfil no Instagram e lá no seu perfil ela tem várias fotos com armas, mas de brinquedo. E desde que os russos invadiram o seu país, ela tem feito postagens a favor do seu país, a favor da Ucrânia. Os invasores morrerão em nosso país. Esperem e verão o que acontecerá, afirmou a Miss. O discurso, as fotos em seu Instagram levaram muitas pessoas a um mal entendido. Ela está combatendo. Sim, uma mulher está na guerra contra homens russos? Não. É uma guerra sim, mas é airsoft. Ou seja, sabe o que é airsoft? É um esporte de ação que simula situações de combate, ou seja, é de brincadeirinha, gente. Por conta de tudo isso, então, no seu perfil no Instagram, a ex-Miss Ucrânia, ela, para desfazer o mal-entendido, ela disse o seguinte: eu não sou um militar, eu sou apenas uma mulher, apenas um humano normal, apenas uma pessoa como todas as pessoas do meu país. Também sou jogadora de airsoft há anos, esclareceu a Miss. O que é notícia real mesmo? É que o maior grupo feminista do mundo, lá o Fêmen, lá da Ucrânia, na hora que podia provar que homens e mulheres são realmente iguais, que as mulheres são tão fortes quanto os homens, elas arregaram. Sim, pois na Ucrânia, enquanto os homens foram proibidos de deixar o seu país, pois para eles é um dever lutar na guerra, as mulheres feministas, no mês passado, prevendo o óbvio, que o Putin iria invadir o seu país, as feministas exigiram o fim do recrutamento militar obrigatório para as mulheres. Em texto publicado em seu site oficial, o grupo feminista esclareceu que mulheres e meninas podem participar de conflitos militares de forma puramente voluntária. E no manifesto elas dizem que elas são contra a ideia da obrigatoriedade. Tá, mas e por que os homens podem ser obrigados? Elas respondem dizendo que as condições dos homens e das mulheres ainda são desiguais. As mulheres estão em desvantagem em várias áreas da vida humana. Portanto, não podem ser colocadas em igualdade na questão da guerra. Tá, mas e por que na questão do salário elas querem? Por exemplo, Neymar, que atrai muito mais público do que a Marta, e obviamente atraindo mais público, ele atrai mais dinheiro. Enquanto que o futebol feminino ninguém quer assistir. Mas aí elas querem direitos iguais. Aí tem que colocar todo mundo imediatamente recebendo o mesmo salário. Ainda que ninguém queira assistir futebol feminino. E aí a gente desfaz uma mentirinha, mais uma mentirinha básica das feministas. Os homens machistas por anos não deixaram as mulheres votar. É que para votar tinha que ir para a guerra. Você sabe, até pouco tempo, os países eram regidos em sua maioria por monarquias. Onde há rei, não há eleição, há sucessão. O próximo governante não é escolhido pelo povo, ele é simplesmente o filho do rei. Os Estados Unidos são o país que eles vão arrastar o Ocidente para a democracia, para o mundo em que os governantes são eleitos pelo povo. E como que os americanos, como que eles conseguiram o direito a eleger os seus representantes? Por meio de uma guerra sangrenta contra a Inglaterra. Por isso, muitas mulheres, à época, elas eram contrárias ao direito ao voto, pois elas sabiam que votar estava atrelado com a guerra. Ou seja, isso implicaria que elas poderiam ser chamadas para a guerra. No fim, as mulheres não conquistaram o direito ao voto. Elas receberam gratuitamente por meio dos homens, como, por exemplo, o senador republicano Aaron Augustus, que votou, que fez uma campanha a favor do voto feminino. Assim, os homens disseram às mulheres: vocês podem votar sem ter que morrer pelo seu país. Tá vendo, gente? Quase tudo o que você ouve sobre movimento feminista tem tudo a ver com a história da Miss Ucrânia. Mentira ou mal entendido. Mulher na guerra vencendo homens? Só aqui, ó. Olha, e não pense que ao falar tudo isso, eu estou diminuindo a capacidade feminina de ajudar a manter uma sociedade de pé. De forma alguma. Quem parte para esta guerra tentando provar que um é melhor que o outro é o feminismo. O cristianismo, entretanto, anuncia que cada um de nós possuímos características únicas que se complementam. Nós somos essenciais, cada um na sua função. Ou seja, o homem é uma bênção na sua função e a mulher na dela. Sociedades são mantidas com o sangue de homens que morrem em combate e também por mulheres que preparam uma nova geração. Não adianta nada empunhar uma arma se não houver alguém balançando o berço. E nada resume melhor essa ideia da importância da função feminina para manter uma sociedade do que a fala do poeta William Ross Wallace: a mão que balança o berço é a mão que
que governa o mundo. Porém, as feministas, elas querem brincar de airsoft e fingir que estão na guerra. Querem dizer que a liderança é sim uma característica intrínseca também à mulher. E clamam por cargos executivos e pelo sacerdócio feminino. Ora, o resultado dessa inversão de papéis, qual é? Nações frágeis. E eu fiz aqui um vídeo recentemente, essa semana, né, sobre por que a Rússia ela invadiu a Ucrânia. E tem um pouco a ver com isso que eu estou falando aqui, então assista. O resultado é nações frágeis, igrejas fracas e lares destruídos. Um pelotão, ele não pode ser formado apenas por mulheres. Mas não é porque nós somos machistas, e sim porque isso pode trazer grandes prejuízos à nação. A probabilidade de que uma mulher perca para um homem é enorme. Afinal de contas, a força física não é uma característica intrínseca à mulher. Outra característica que está mais associada aos homens é a liderança. A Escritura, ela fala do homem sempre como o cabeça, aquele que lidera a sua casa, e lidera a igreja, lidera a nação. E assim, muitas batalhas estão sendo perdidas na igreja, em casa e na nação, simplesmente porque a mulher está tentando ser o que ela não é. Líderes natas e homens de guerra. Sim, mulheres são frágeis, diz a Escritura, e igrejas lideradas por elas tendem a refletir isso. Assista esse meu vídeo aqui, sobre esse assunto, onde há uma pastora, há um homem frouxo. Além de tudo isso, gente, essas próprias mulheres que estão tentando assumir posições naturalmente masculinas, elas estão se sentindo frustradas. O motivo é muito simples e bem resumido pela autora do livro O Outro Lado do Feminismo. As mulheres de esquerda, ou seja, as feministas, estão tentando forçar um peixe a nadar fora d'água. E a autora continua: era uma vez, o objetivo da mulher era casar e ter filhos. Estudos recentes mostram que isso não mudou. O que mudou é a cultura. Criada para nunca depender do homem, a mulher agora é preparada para a vida no escritório antes do que a vida em casa. Assim, conclui a autora, foram criadas para falhar. E sabe qual que é o maior de todos os problemas dessa inversão de valores, de mulheres querendo ser homens, de mulheres que saíram dos lares? O maior problema é que as mulheres abandonaram sua grande função, a missão de mãe, como diz Paulo. E enquanto elas brincam de airsoft, ou de executivas poderosas, ou de pastoras fortes, os berços de suas casas não estão sendo balançados e o mundo está em ruínas. Você já reparou a quantidade de filhos de pastoras que estão completamente perdidos? Será que é por acaso? E enquanto o feminismo continuar invadindo as nossas casas e igrejas, as nossas batalhas continuarão sendo perdidas. É necessário que voltemos ao velho e bom padrão bíblico. Homens sendo homens e mulheres sendo mulheres. Homens com armas e sangrando lá fora e mulheres balançando os berços.